Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao convite que nos foi feito, a pessoa da Dinalva, também o Alexandre. Agradecer a todos os amigos aí de Guanabi, da Bahia, do Brasil, de todas as partes que nos acompanham. Que Jesus, o mestre amigo, o benfeitor de todos os momentos, envolva a todos nós com a sua paz. Que essa semana seja muito proveitosa em termos de estudos, reflexões, para todos que puderem acompanhá-la, que ela alcance o seu intento, que é de semear nos corações o consolo, a paz, a esperança, a luz de Jesus. Então, ficam aqui os nossos votos, e mais uma vez a gratidão, pedindo também a Jesus que nos inspire para que nessa noite o nosso coração esteja aberto, receptivo, para que entendamos melhor o que seja viver com Ele, dentro da proposta do tema, né, que nos foi apresentado. E essa proposta nos remeteu a um trecho de uma das epístolas de Paulo que líamos recentemente, que será então o ponto básico aí, o ponto de partida das nossas considerações nesta noite. Trata-se de uma epístola de Paulo àquele que ele próprio denominou como sendo seu filho na fé, aquele que foi um coração, que é certamente um coração muito caro ao grande apóstolo dos gentios, Timóteo, aquele que ele teve a oportunidade de conhecer ainda muito novo, né? Quando Timóteo tinha apenas 13 anos, na primeira viagem apostólica de Paulo, ele o conhece ali na região da Galácia, e desde então, ao longo, né, do apostolado de Paulo, Timóteo foi se firmando como um dos seus principais colaboradores, né, nas próximas viagens. Depois, realmente, ele passa a se dedicar a esse trabalho em conjunto com o apóstolo. Era muitas vezes o seu enviado junto a essa ou aquela comunidade, levava consigo cartas de Paulo, enfim, e ele também as recebeu. Nós temos registradas, né, 2 epístolas de Paulo a Timóteo, que se encontram no Evangelho, né, no Novo Testamento, e nós vamos hoje recorrer a um trechinho que se encontra na segunda epístola a Timóteo, mais especificamente no capítulo 2 dessa segunda epístola a Timóteo, dos versículos 11 a 13. Trata-se de uma espécie de um hino, né, um hinozinho cristão, que provavelmente era utilizado ali nas primeiras comunidades cristãs, e que Paulo apresenta aqui para nós, e que nos dá certamente muito material de reflexão, porque, embora essa epístola se dirija ou se dirigisse, né, a Timóteo, no fundo, quando buscamos o espírito da letra, são orientações que alcançam toda a família cristã. O próprio Emmanuel, quando escreve o livro Paulo e Estevão e fala das epístolas paulinas, lá ele nos diz que eram epístolas, né, cujo teor espiritual provinha diretamente da esfera do Cristo, sendo ali Estevão um intermediário de Jesus, né, junto a Paulo, à tarefa de Paulo. Essas inspirações vinham então das mais altas esferas e não tratavam apenas dos problemas circunstanciais daqueles primeiros cristãos, daquelas primeiras comunidades cristãs. Eram palavras de vida eterna que haveriam de se destinar a toda a família cristã da posteridade. É isso que Emmanuel destaca para nós, que as epístolas paulinas, embora atendendo às demandas e aos desafios ali atinentes àquelas primeiras igrejas cristãs, as suas lições, as suas considerações, na verdade, falam ao espírito imortal, tratam dos problemas e das questões magnas do ser, né, do espírito, e por isso alcançam a todos nós. É nesse sentido, é com esse objetivo, então, que vamos recorrer a essas palavras de Paulo a Timóteo, nos colocando aqui agora, momentaneamente, também como discípulos seus, discípulos de Jesus, nos colocando aqui na posição de Timóteo, né, aprendendo com esse coração que tão bem soube refletir a grandeza do Evangelho em si mesmo. Então, como eu disse, nos versículos de 11 a 13 desse capítulo 2 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós temos uma espécie de hino
né, um pequeno hino cristão, em que Paulo vai falar sobre a nossa relação com Jesus, ou da nossa vida com Jesus. Por isso a gente associou aqui a proposta que nos foi trazida de tema, vivendo com Jesus. E ele diz assim, no versículo 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. No versículo 12, se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então é muito interessante essa construção que o apóstolo vai propor aqui de escolha e consequência, né? Então ele diz: se morrermos com ele viveremos. Se sofrermos com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, acho que aqui a gente tem algumas reflexões muito importantes para todos nós, para entender essa dimensão da nossa vida com Cristo, como as escolhas tomadas em nossa vida definem a relação que vamos ter com Jesus. Se uma relação que se aprofunda, que se estreita, que se engrandece, que se fortalece, se uma relação ainda muito distante. Não porque Jesus permaneça distante, mas porque nós, assim, nos mantemos dele. Porque o que ele mais deseja é unir o seu coração ao nosso, né? Tem buscado o nosso coração há séculos, há muitos séculos, para que possamos, então, construir essa comunhão. Mas entra aqui um elemento fundamental na evolução, como aprendemos com a doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. É a escolha e a responsabilidade da escolha, né? Aquilo que nós criamos, concebemos, fazemos e as consequências naturais dentro da lei de causa e efeito que rege o destino de todos nós. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas palavras, naturalmente à luz da doutrina espírita, né, da compreensão ampliada que o espiritismo nos proporciona, para tentarmos entender como poderemos fazer para que, de fato, cada vez mais a nossa vida seja uma vida com Jesus. Para que estejamos efetivamente vivendo com o Mestre. E a nossa vida possa refletir, então, o resultado dessa busca, dessa comunhão. E Paulo inicia as suas considerações dizendo, palavra fiel é esta. E aqui há um ponto importante, né? Um parêntese que nós sempre fazemos quando vamos, por exemplo, trazer algum trecho de Paulo para estudo, para análise. Nós precisamos, digamos, ultrapassar, aprender a nos sobrepor às dificuldades de linguagem. Porque nos textos paulinos, e não só de Paulo, mas do Evangelho de um modo geral, mesmo das Escrituras, né, considerando aí também o Antigo Testamento, muitas vezes nós vamos encontrar desafios na linguagem. É preciso compreendamos, trata-se de uma linguagem de há 2000 anos, ou até mais, quando consideramos o Antigo Testamento. Além disso, uma cultura completamente diferente, uma raiz semântica e linguística também completamente diferente, né? Um povo, uma cultura oriental, enquanto estamos aqui no Ocidente, passados milhares de anos. Então a gente tem que fazer esse esforço, aprender a superar esse desafio inicial da linguagem em busca do espírito da letra. E é o próprio Kardec quem vai nos impelir a isso, que vai nos destacar a importância disso. Logo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, na parte 3 da introdução, ele fala das notícias históricas, ele destaca a importância, por exemplo, desse estudo contextual para a gente não se perder, né, na compreensão do texto, para a gente entender um pouco melhor o contexto cultural, linguístico, histórico, mas não se perder nisso somente em busca sempre da edificação moral, daquilo que fala o espírito imortal e que, portanto, é atemporal. Então, palavra fiel é esta. É uma construção que a gente vê em Paulo com uma certa frequência, especialmente essa expressão, né, fiel. E, no fundo, o que ele está querendo dizer? Temos aqui, né, é como se ele fizesse assim a introdução. Olha,
O que nós vamos falar aqui é a expressão da lei divina, é a expressão da verdade, é digno de confiança. A palavra fiel é esta, isto é ensinamento que nos chega do mais alto. Meditemos sobre isso. Temos aqui reflexões muito importantes. É como se ele preparasse os corações para a sementeira, destacando o valor, né, de refletir sobre o que ele então traria na forma do pequeno hino que ele nos apresentou. Então, palavra fiel é esta. Traduzindo, meditem sobre isso, reflitam sobre isso, porque temos aqui tesouros do Espírito. Saibamos extrair, desentranhar, né, o diamante do cascalho, a essência da forma, o tesouro do Espírito da capa da aparência exterior. E aí ele começa dizendo: se morrermos com ele, também com ele viveremos. E parece até estranho num primeiro momento, né? Se com ele morrermos, com ele viveremos. Qual o sentido dessa frase de Paulo? Numa interpretação mais literal, talvez, né? Num primeiro momento, poderíamos ser levados a pensar, não, então desde que nós, ao desencarnarmos, tenhamos aí, digamos assim, nos colocado como seguidores de Jesus ou aderido à mensagem de Jesus ou do Evangelho, então estaremos garantidos, né? Ainda que tenhamos uma vida inteira de desajustes, de excessos, de invigilância, de imprudência, desde que, ainda em vida, venhamos a modificar, né, de um átimo aí a nossa perspectiva, o nosso proceder e venhamos a aceitar então a Jesus, a nos converter a Jesus, muitas vezes puramente de maneira verbal, então estaremos garantidos, né, estaremos salvos. Aliás, foi esse o nosso entendimento, e ainda é para muitos corações, ao longo dos séculos, no que diz respeito ao Evangelho ou ao dito conceito da salvação, né? Qualquer um que aceite Jesus estará, então, automaticamente salvo, garantido na vida para além da morte, né? No que nos espera aí depois do além-túmulo. Só que a doutrina espírita, naturalmente, vem nos renovar aí algumas conceituações, especialmente pela possibilidade que nos trouxe de dialogarmos com os próprios habitantes do lado de lá, que nada mais são do que espíritos como nós outros, apenas despojados do veículo físico. E eles mesmos nos dirão que não basta simplesmente uma adesão formal ao cristianismo, a Jesus, ao evangelho. O que conta efetivamente, o que encontramos do lado de lá, é resultado do proceder que fomos acumulando ao longo dos anos, ao longo da vida. Não basta uma mudança repentina para magicamente, então, sermos guindados à posição de verdadeiros discípulos de Jesus, daqueles que já estão aí no direito, né, de todas as glórias dos grandes tarefeiros, dos grandes servidores do seu evangelho. Não. É preciso considerar o que o indivíduo fez da sua vida. E por mais que sinceramente se arrependa ao final, né, há que se lidar com todas as consequências das escolhas que foram feitas ao longo da vida. Então, nos lembramos aqui, inclusive, daquela passagem que às vezes gera muita incompreensão, quando Jesus está sendo crucificado, é crucificado ali junto de dois ladrões, um, né, segundo a tradição, mais rebelde, e o outro arrependeu-se ali ao último momento. Então temos aquela frase de Jesus que diz, né, hoje, te digo hoje, né, estarás comigo no paraíso. E essa frase tem gerado muita incompreensão, né, ao longo dos séculos, porque parece então que bastou àquele indivíduo o arrependimento dos seus atos equivocados ali no último instante, no último suspiro, para que então pudesse ser garantido no reino dos céus. Mas a doutrina espírita, apresentando-nos toda a lógica, a clareza e a justiça, né, da lei divina, mostra-nos que não é assim. O arrependimento é, de fato, um primeiro passo importante. Mas esse espírito, aquele que se arrependeu no último momento, iniciava ali um processo que no mundo espiritual, né, ele daria continuidade e, muito certamente, em futuras existências,
de reajuste perante a própria consciência, perante a lei divina. Até em termos de tradução da fala de Jesus, nós podemos, porque no texto grego, né, não existe nenhuma separação por pontos e tudo mais, então é uma questão de tradução também, pode-se entender de duas maneiras a frase de Jesus, né? Te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ou hoje te digo, estarás comigo no paraíso, né? No futuro, como a dizer assim, olha, o arrependimento é o primeiro passo, mas para alcançar o paraíso, que é sobretudo um estado íntimo, Jesus coloca o verbo aí no futuro, né? Estarás comigo no paraíso. Como a dizer que o arrependimento é o primeiro passo para retornarmos a essa casa do Pai, essa comunhão com o divino, com a lei divina em nós, que é o estado do paraíso. Então não é que Jesus simplesmente apresentasse ali para ele um passe, né, mágico, um passaporte para o céu e as bem-aventuranças, pelo simples fato dele ter se arrependido. É claro que o simples arrependimento no seu mundo interior já representava para o seu coração esperança renovada, novos horizontes, novas perspectivas, mas há toda uma jornada, todo um processo, né? Então não existem privilegiados no que diz respeito à salvação, é o que o Espiritismo vai nos mostrar. Todos vamos construindo essa vida abundante com Jesus. E isso não se dá simplesmente por uma adesão aí verbal, né, por uma confissão em termos de palavras, antes aqui de voltarmos para o mundo espiritual, né? Que dizer daqueles indivíduos que tiveram uma vida inteira de desajustes, de excessos, às vezes até de crimes, obviamente que com um simples arrependimento ao final, não estarão magicamente guindados, né? Não serão magicamente transportados às esferas superiores, às esferas divinas. Então, o que Paulo está querendo dizer? Se com ele morremos, com ele viveremos. Mais do que simplesmente a questão da desencarnação, né, do deixar a vida física, Paulo está querendo nos levar a âmbitos mais profundos de reflexão. E para nos ajudar nesse sentido, recorremos aqui a uma comentarista muito especial do Evangelho, que merece de nós muito apreço pela vida que nos legou, pelo exemplo que é o próprio Evangelho vivo, né? Páginas do Evangelho vivo foi o que esse coração nos legou através dos seus testemunhos. Estamos a falar de Alcione, cuja vida, cuja história nos é relatada por Emmanuel na obra Renúncia. Então, Alcione, esse espírito, né, de uma grandeza moral, de uma beleza moral que sempre nos impressionam toda vez que voltamos à obra, ela tem um comentário justamente sobre esse versículo. Trata-se de um momento ali em que ela fazia o evangelho no lar, né, com a sua família ali, com aqueles corações que lhe eram queridos, lhe eram próximos, e sai justamente na leitura do dia, né, aberta ali ao acaso, esse versículo 11 do capítulo 2 da segunda epístola a Timóteo. E as considerações dela são muito lúcidas, são realmente muito profundas para a gente entender toda a dimensão do que é esse morrer com Jesus para viver com ele. Para a gente sair de um entendimento literal ou superficial, como temos mantido ao longo dos séculos, de que, olha, desde que eu morra cristão, eu estou então garantido nessa vida além, nessa vida abundante. A questão é que o que nós entendemos por cristão? Simplesmente o rótulo ou uma vida efetivamente conduzida de maneira cristã? Porque, obviamente, se for uma vida conduzida de maneira cristã, nós teremos vidas como essas fora do cristianismo até. E esses indivíduos, embora não cristãos no rótulo, né, ou na aparência, naturalmente estarão preparando para si uma vida mais feliz, né, mais abundante, para além túmulo, porque viveram com Jesus aqui durante a matéria. Viveram e morreram com Jesus por causa dos princípios pelos quais se nortearam, embora não fossem cristãos. Ao passo que muitos cristãos, no rótulo ou na aparência, ao longo dos séculos até aqui, temos vivido completamente apartados de Jesus e apenas apegados ao título de cristãos. Então não foi uma vida de fato levada ou conduzida com Jesus. E não há que se esperar, portanto, né, privilégios do lado de lá simplesmente pelo fato de o termos confessado verbalmente.
Então é mais ou menos nesse ponto que ela vai tocar. O que é de fato morrer com Jesus, viver com Jesus para muito além das aparências. Então ela comenta assim: certo, a esperança em Cristo será sempre um refúgio indispensável na hora da partida, mas a advertência apostólica nos convoca a ilações mais graves. Então ela fala num primeiro momento, sim, desses que guardam a esperança em Jesus ali no momento da partida, né, do corpo físico, da desencarnação. Aqueles que morrem com Jesus, guardando esperanças em Jesus, é sempre um refúgio, é sempre um auxílio, é sempre uma esperança. Mas há que se pensar também no que foi a vida até o momento da desencarnação. Por isso ela prossegue, ó. Lembremos os perversos que aceitam Jesus na hora extrema. Muita gente portadora de crimes inomináveis faz ato de fé no leito de morte. Enquanto tem saúde e mocidade, vivem ao léu, entre caprichos e desregramentos, mas tanto que o corpo mas tanto que o corpo quebrantado lhes dá ideias de morte, alarmam-se e desfazem-se em rogativas a Deus. Então o indivíduo vive ao léu, vive ali sem qualquer preocupação, com a edificação de si mesmo, com a melhoria moral e tudo mais, mas aí começam a surgir os primeiros sinais de uma possível desencarnação, logo desfazem-se aqui em rogativas a Deus, né? Alarmam-se e vão em busca aí de tentar, digamos assim, saldar o tempo perdido, né? De tentar recuperar o tempo que se perdeu. Podem criaturas que tais esperar de pronto, imediata, a glória do Cristo? Então, aquele que não viveu ao longo da encarnação com Jesus, que não construiu essa relação no cotidiano, no dia a dia, pode esperar que apenas convertendo-se ali já nos últimos instantes para morrer com ele, viverá com ele já do lado de lá, experimentará toda a glória daqueles corações que realmente a ele se entregaram? Não faria sentido algum. É só a construção ao longo da vida que prepara-nos uma vida espiritual realmente mais plena, né? Uma vida espiritual mais marcada pela felicidade, pela luz. Não é simplesmente uma mudança repentina que logo nos alça a essa condição. Então a gente tem que ter cuidado na interpretação dessa fala de Paulo para não alimentar essas perspectivas que nós temos alimentado até aqui no nosso entendimento do Evangelho. Acreditando que podemos simplesmente viver distanciados de um compromisso mais efetivo com a mensagem do Cristo, desde que, quando as coisas se tornarem mais difíceis, quando ali, né, os dias aqui no mundo parecerem realmente contados, a gente vai e recorre a esse passaporte mágico, que é Jesus, para garantirmos um lugar no céu. Quantos e quantos espíritos não têm desencarnado assim desde o advento do Evangelho? Quantas vezes nós, enquanto espíritos, já não fizemos isso, passamos por isso, vimos isso? Atualmente, por exemplo, em uma reunião mediúnica, né, corações que acreditavam-se aqui, grandes servidores de Jesus, né, que acreditavam-se garantidos já, chegarem lá e terem a decepção de verem que não haviam construído de fato essa vida com Jesus, porque não haviam vivido com ele. Então, por isso que ela pergunta: poderiam criaturas tais esperar de pronto e imediata a glória do Cristo? E os que se sacrificam nas aras do dever enquanto lhes resta uma partícula de forças? Como comparar aqueles cuja vida foi inteiramente um hino de sacrifício, de culto ao dever moral, a aplicação dos princípios do Evangelho, e aqueles outros que apenas recorreram no último instante? Claro que esse movimento já é um movimento importante, porque traz o arrependimento, traz, às vezes, um sincero anseio de renovação, mas há que se, né, qualificar as coisas pelo devido valor, pelo devido mérito. Claudicaria a justiça, conclui ela esse trecho, essa parte, né? Em suma, se afinal a virtude se confundisse com o crime, a verdade com a mentira, o labor com a ociosidade. Então, é o que a doutrina espírita vai nos ensinando. A lei de causa e efeito, o mérito, a construção de cada espírito. É isso que Paulo também está querendo nos levar a refletir. Só que ela vai num sentido mais profundo, ó. Certo que será sempre útil recorrer à misericórdia do Senhor,
ainda que manchados até os cabelos, bem como acreditar que para toda enfermidade haverá remédio adequado. E, de fato, é o que Jesus apresenta para aquele bom ladrão, né, que se arrependeu lá no último momento. Olha, um dia você vai estar no paraíso comigo. Em outras palavras, tem esperança. Faça do arrependimento aqui agora realmente um manancial a brotar daqui para frente no solo ressequido do seu coração e tira daí recursos, forças para a jornada reparadora, para a renovação, para a edificação de si mesmo. Então, para toda dificuldade haverá remédio, e por mais equivocados estejamos, é sempre útil recorrer à misericórdia divina. Isso é inegável, né? Às vezes o arrependimento ali de um último instante, né, daquele indivíduo que teve toda uma vida, às vezes, de crime, de excessos, aquele arrependimento no último instante, já no leito de morte, pode representar para ele um alívio de grandes fardos do lado de lá. Não isenção de responsabilidades, não a isenção de uma colheita aí, né, das consequências dos seus atos, mas às vezes já o simples fato de contar com arrependimento já é para ele uma nova vida, com mais perspectivas e horizontes que ele tem do lado de lá, né, preparando as futuras existências aqui. Penso, porém, acrescenta ela, que a assertivo de Paulo não se refere ao termo da vida corporal, fenômeno natural e apanágio de justos e de injustos, de piedosos e de ímpios. Então ela vai entrar conosco aqui agora numa interpretação mais profunda. E se a gente pensar esse morrer aqui, não simplesmente no aspecto físico. Se a gente pensar aqui o morrer em outro sentido, se com ele morrermos, com ele viveremos. Eu posso pensar esse morrer como a morte ou o deixar de ser alguma coisa para vir a ser uma nova coisa. A morte de um velho modo de ser, de velhas posturas, para que a vida, né, de um novo modo de ser possa florescer. Não é interessante pensarmos assim? Um incessante morrer e renascer com Cristo? Jesus mesmo não disse que é preciso nascer de novo? E obviamente que ele falava num certo aspecto da reencarnação, mas também no sentido espiritual. Com Jesus, a gente precisa estar sempre morrendo para renascer, né? A nossa velha versão sempre deixando de ser para que uma nova versão possa vir a ser. Não é interessante pensarmos nesses termos? E é o que ela vai dizer, olha, bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo, né, Paulo, aludiu, por certo, à morte da criatura velha, que está dentro de nós. Então, olha que interessante a abordagem dela. Como, de fato, passar a viver com Jesus. Pensando agora não mais apenas na vida depois do túmulo, né, na vida lá no mundo espiritual, não, na vida como um todo. Como passar a viver cada vez mais com Jesus. Paulo nos dá a forma. Morrendo um pouquinho a cada dia, para vivermos um pouquinho mais a cada dia com Jesus. Morrendo aqui não no sentido de desapreço pela vida na matéria, pelo corpo, não. Morrendo aqui no sentido de desapegando-nos um pouquinho mais a cada dia do que temos sido, para abrirmos espaço a cada dia para o que precisamos ser com Jesus. Diminuindo um pouquinho mais a cada dia a parcela ou as parcelas do eu orgulhoso, vicioso que ainda trazemos, para que possa florescer cada dia mais um pouco do Cristo ou do eu divino que precisamos e estamos destinados a ser. Olha que perspectiva fascinante. Porque é isso. Se eu não estou disposto a deixar que algo morra em mim, algum hábito infeliz, algum vício, eu não abro espaço para que algo novo possa ali se formar, possa me habitar. Se eu já estou sempre cheio, né, se eu já estou sempre inflado, se eu já estou sempre completo, são as expressões do orgulho, né? Quando na humildade a gente está sempre aberto ao novo, ao aprendizado, à renovação,
Se a gente adota a postura do orgulho, não há espaço para que o novo chegue. Porque a postura do orgulho é assim, o orgulho ele olha para trás. O orgulho é sempre aquela perspectiva, veja o quanto eu já andei, veja o quanto eu já aprendi, veja o quanto eu já sei, veja o quanto eu já sou melhor que esse ou aquele outro. A humildade não, ela olha para frente. Veja o quanto ainda há por saber, veja o quanto ainda há por caminhar, veja o quanto ainda há por aprender. Essas são as diferenças. Então, se a gente não adota essa postura de deixar morrer, isto é, deixar o nosso eu e ficando pelo caminho, o eu vicioso, né? O eu imperfeito, a personalidade ainda orgulhosa e tudo mais, a gente não vai abrindo espaço para ir agregando, incorporando cada vez mais o eu divino, o eu maiúsculo e o Cristo em nós. Jesus vivendo conosco, expressando então cada um de nós o Cristo em nosso proceder. É isso que ela está dizendo. É a personalidade egoística, prossegue ela, e má, que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver em Cristo. Então, como viver com Jesus? Deixando morrer um pouquinho a cada dia o velho eu. O homem velho, como também vai dizer Paulo nas suas cartas, né? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E diríamos mesmo, nova criatura a cada dia. Porque com Jesus a gente vai aprendendo a renunciar um pouquinho mais a cada dia, a desapegarmos um pouquinho mais do que temos sido a cada dia, a abrirmos cada vez mais mão, né, dos nossos pontos de vista, caprichos, exigências muito pessoais, muito egoísticos tantas vezes, para abrirmos espaço em nosso coração, em nosso modo de ser, para o Cristo, com o amor, com a humildade, com a indulgência, com a compreensão, com a paciência. Esse é o processo. A existência terrestre, continua ela, é um aprendizado em que nos consumimos devagarinho, de modo a atingir a plenitude do Mestre. Olha que lindo isso, gente. Nós vamos nos consumindo devagarinho para atingirmos a plenitude do Mestre. É como se a gente fosse esvaziando, né, o teor daquilo que transportávamos antes no vaso do coração para acolhermos cada vez mais a água pura do Evangelho de Jesus. Um exemplo é o próprio apóstolo Paulo, né? Ele que era o vaso escolhido, Abigail, quando aparece para ele naquele encontro no Monte Tauro, né, que traz aquelas orientações do ama, trabalha, espere, perdoa, ela diz para ele, Paulo, esvazia-te das ilusões do mundo. Em outras palavras, esvazie o vaso do seu coração, consome aí o que é vinagre, o que é fel, o que é ilusão que você trazia ainda acumulado aí, abre espaço no seu vaso íntimo para colher a água viva do Evangelho. Então ela diz isso, esvazia-te dos pensamentos, das ilusões do mundo, Paulo, e então o Mestre encherá a tua alma de claridades imortais. Por isso, talvez, que ele tenha dito, né, numa de suas epístolas, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós. É isso aqui, ó. A existência terrestre é um aprendizado em que nos consumimos devagarinho, de modo a atingir a plenitude do Mestre. Então ele disse, ó, de muito boa vontade, eu gastarei e me deixarei gastar. Então ele se consumia, o velho Saulo, né, se consumindo ali no cadinho do trabalho, da luta, da renúncia, para que cada vez mais a sua alma se alargasse e pudesse então comportar toda a grandeza do Cristo, da plenitude do Cristo. Foi o que esse vaso da alma fez, ao ponto de mais tarde poder dizer que já não era mais ele quem vivia, mas que o Cristo vivia nele. Por quê? Porque ele se consumiu devagarinho, dia a dia, ao longo de anos e anos de trabalho, abrindo espaço para acolher a plenitude do Mestre. Essa é a grande proposta de todos nós enquanto discípulos. Proposta esta que está sintetizada nas falas do precursor, João Batista, não por acaso o precursor, quando ele diz, é preciso que ele cresça
apontando, né, para Jesus, e eu diminua. Ora, João ali não está falando apenas da sua tarefa, né? Na medida em que Jesus assume a tarefa pública, João então vai para os bastidores. Não, não é isso somente. Ele fala num sentido mais profundo. É preciso, na vida de cada cristão, que ele, o Cristo, cresça e resplandeça em nosso falar, em nosso agir, em nosso sentir, em nosso pensar, e que o eu, aqui o eu vicioso, né? A personalidade egoística, orgulhosa, diminua. Porque se eu compareço já com o vaso cheio, que é a expressão do orgulho, né? Veja quanto já sei, quanto já caminhei, quanto sou melhor que isso, que aquele outro. Isso é o orgulho, olhando para trás, o que já foi feito até aqui. A humildade olha para frente, o que falta fazer, o quanto ainda preencher, o quanto a renovar. É isso. Essa é a proposta. Então, viver com Jesus aqui no mundo é morrer, entre aspas, a cada dia, consumir as imperfeições no forno, no calor do trabalho, do esforço, do estudo, do sacrifício pessoal. Para que então a nossa alma se esvazie, né, no melhor sentido da expressão, bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que se esvaziam internamente para acolher a grandeza do Evangelho. Aqueles que se esvaziam, né, das ilusões, daquele inchaço, né, que é um inchaço vazio do orgulho, né, como um balão. Parece que está cheio, mas basta um alfinete para ver o quanto aquilo não é algo sólido, não é algo realmente que nos preenche. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes, porque são os que se consomem abrindo espaço para o Cristo crescer em suas vidas. É isso que Paulo está dizendo. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Mais do que simplesmente convertermos a Jesus antes da morte para então garantirmos o lugar do lado de lá, essa é uma visão muito superficial. É morrermos a cada dia, no sacrifício, nos testemunhos de cada dia, para então construirmos desde aqui a vida com ele, que naturalmente nos preparará do lado de lá uma vida mais plena, uma vida mais abundante. Essa é a ideia. E mais adiante ela prossegue, ainda nesse mesmo texto, né? Quem se valeu da possibilidade divina, isto é, da existência, né, tão somente para cultivar ilusões balofas, olha a expressão que ela usa, ilusões balofas. Me lembra aí a ideia de um balão mesmo, né? O balão parece grande, cheio ali, né? Mas basta um alfinete e você vê que aquilo tudo se esvazia num piscar de olhos. Assim são muitas vidas no mundo. Viveram a vida inteira se enchendo disso, de vazio, né? Vaidade vem do quê? Vanitas, vazio no latim. Então, a vida é aquele balão, aquelas ilusões balofas, inchado. E o indivíduo acredita que simplesmente por ter aderido formalmente, verbalmente a Jesus, com ele viverá no além, com ele encontrará a vida plena. Mas não é assim. É o que ela diz. Tão somente para cultivar ilusões balofas, quem valeu-se da existência só para isso, não poderá encontrar mais que o fantasma dos seus enganos caprichosos. Então, o que o indivíduo encontra? A desilusão. Encontra lá, né, o sofrimento, as angústias, as decepções. Quantas vezes não temos a ocasião de conversar com espíritos assim, numa reunião mediúnica, que aderiram verbalmente a Jesus, o confessaram nas palavras, mas não em vida. Porque é isso, é a lei do mérito, é a construção. É o que Paulo diz aqui, né, um pouco mais adiante, quando fala assim, se o negarmos, também ele nos negará. Não é que Jesus volte as costas para nós, é que ele respeita as nossas escolhas. Ele não nos pode dar uma espiritualidade, uma luz que nós não fizemos por construir. Ele respeita a nossa escolha. Se não o buscamos de fato, sinceramente, para além das aparências, ele deixa estar. Deixa que a gente vá colhendo aquilo que fomos semeando, aquilo que fomos definindo para a nossa vida. É o que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai.
Mas se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. O que Jesus quer dizer com isso? Ora, por confessar, entenda-se aí, aqueles que o confessam com a vida, não simplesmente com as palavras. São esses que recebem, pelo mérito do esforço, pela lei natural, né, de justiça soberana que rege a vida, recebem, como retorno dessa busca sincera, por confessar a Jesus em cada gesto, em cada ato, recebem uma vida cada vez mais abundante. Mais paz, mais luz, mais felicidade, mais harmonia. Agora, aqueles que o negam, às vezes até o confessam nas palavras, mas o negam no proceder. Jesus não vai forçar ninguém a viver como ele nos indicou. Ele respeita as escolhas, ele segue amparando, segue estendendo-nos a mão, mas também não pode dar-nos uma evolução, uma conquista espiritual que nós não construímos efetivamente. Não há privilégios, nem privilegiados na lei divina. Por mais que nos ame Jesus, nem pode nos forçar a viver o evangelho, nem pode nos dar o resultado de uma vida com o evangelho sem que, de fato, tenhamos feito por merecer. Então, é isso que está lá e é isso que está aqui. E é isso que nós constatamos na realidade que o Espiritismo descortina para nós da vida no além, pelos próprios relatos dos espíritos que lá estão. Quantos não quiseram alcançar essa glória com Jesus sem de fato terem vivido com ele? O confessaram nas palavras, mas o negaram no coração e no proceder. E então colhem a desilusão. Colhem o esvaziamento de tudo aquilo que era inchaço do eu, do orgulho, da vaidade, para recomeçar, né? Receberão novas possibilidades, novas oportunidades para irem construindo essa vida com Jesus. A criatura, porém, continua aqui Alcione, que caminhou de olhos fixos em Jesus, em todos os pormenores da tarefa, essa naturalmente conquistou o segredo de viver triunfante acima de quaisquer circunstâncias adversas. Então, quem caminhou de olhos fixos em Jesus, morrendo um pouquinho a cada dia, para viver cada vez mais com ele a cada novo dia, essa criatura encontra essa vida triunfante, esse viver triunfante acima das circunstâncias diversas. Porque trouxe agora o Cristo realmente para viver consigo. Jesus palpita em seus atos, palavras e pensamentos. Seu coração, na pobreza ou na abastança, será como flor de luz aberta ao sol da vida eterna. Olha que lindo. A criatura que aprendeu a morrer, entre aspas, com ele para viver com ele, é a que faz Jesus palpitar em seus atos, palavras e pensamentos. E que por isso adquire essa vida triunfante, que lhe dá forças, resiliência, capacidade para se sobrepor às circunstâncias as mais adversas do caminho, porque aprendeu a viver com Jesus. Aprendeu a sofrer com Jesus, como está aqui, né, na fala de Paulo. Se sofrermos com ele reinaremos. Se eu aprendo a cultivar a humildade, a paciência e o amor, apesar da luta, com ele reinaremos, isto é, que tipo de reinado? O reinado sobre nós mesmos. A maior de todas as vitórias, a maior de todas as conquistas, a maior de todas as riquezas, a conquista de si mesmo, o governo de si mesmo. Os que aprendem a seguirem firmes, fiéis a Jesus, mesmo na luta, mesmo no sofrimento, perdoando, amando e servindo, são esses os que reinam. Reinam dentro de si mesmos, porque harmonizam o seu mundo interior, governam efetivamente o seu mundo interior e o seu destino, portanto, e passam também a influenciar outros corações, porque os reinados, impérios do mundo são muito frágeis e transitórios, né? Geralmente o seu poder está baseado apenas na força, na fortuna, nas armas. Agora, quem são os espíritos que verdadeiramente reinam e governam outros corações? Aqueles que os conquistam pelo exemplo. O império de Alexandre não existe mais, o império de César não existe mais, todos os outros impérios do passado são hoje história, mas o império do Cristo é ainda presente no mundo e crescente. Por quê? É o único império real, é o único reinado real, é a única realeza verdadeira, como nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo. A realeza de Jesus é aquela que se estabelece no âmbito moral,
é aquela que conquista pelo exemplo e pelo amor. Esses corações conquistam súditos, servidores eternos, porque fazem esses corações amigos, fazem corações dedicados mesmo, dispostos, como no caso aqui dos cristãos, a darem a vida por Jesus. Então, esses são os que realmente reinam, os que se fazem servidores dos outros. Como Jesus disse, né, na lógica do Evangelho, quem são os que governam? Os que se fazem servos de todos. Esses são os que passam a reinar sobre as consciências, a terem a verdadeira influência positiva e edificante sobre as consciências. Não são os que se impõem pela força, pelo grito, pela tirania, não. Os únicos verdadeiros conquistadores são os que se impõem, no melhor sentido da expressão, pelo quanto amam, pelo quanto renunciam, pelo quanto se sacrificam. Esses fazem servidores dedicados para a eternidade, né? Esses fazem amigos com quem sempre poderão contar. Então é isso que é a proposta. Se morremos com ele viveremos. Se sofremos com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também negará, respeitando, né, o nosso livre-arbítrio, respeitando as nossas escolhas e não nos podendo dar aquilo que não fizemos por merecer. Claro que, mesmo na condição de equívoco moral, mesmo na condição de queda moral, Jesus nunca há de nos abandonar. O seu amor por nós nunca estabelece condições ou exigências, mas ele não pode dar por nós uma evolução que nós não construímos. Isso é de cada espírito na lei. Agora, o amor dele sempre existirá, que é o que Paulo diz no final, né? Se permanecermos ou se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, embora Jesus não nos possa dar a evolução que nós não fizemos por merecer ou não construímos, embora Jesus respeite as nossas escolhas, se nós mantemos-nos infiéis perante a lei divina, né, afastados da lei do amor e do bem, Jesus permanece fiel. Em outras palavras, por mais equivocados que estejamos, Jesus permanece sempre fiel à lei divina, que é a lei do amor e a lei do bem, e por isso sempre a nos estender as mãos, sempre a nos amparar, sempre a nos acolher. Não pode ele descer para errar conosco, por muito nos amar. Ele precisa permanecer fiel à sua natureza, que já é natureza de espírito puro, em perfeita comunhão com Deus. Então ele permanece sempre fiel à lei divina, mas justamente por permanecer fiel à lei divina é que nos estende as mãos. Mesmo quando estamos nos mais tenebrosos abismos do crime, da queda moral, Jesus estende o seu amor, as suas mãos, o seu coração a esses corações, como tem feito conosco ao longo dos séculos, né? Porque permanece ele fiel à lei do amor. Por mais que não façamos nada por merecer, o seu amor segue inalterável por nós, porque já é um compromisso que ele assumiu na condição de espírito puro, né? É um compromisso que ele já tem com o Pai, com a lei divina, com a sua própria consciência. Por isso, por mais equivocados estejamos, não desiste, como não desistirá nunca de nós. Então, essa é a relação, digamos assim, que Paulo apresenta para nós entre Jesus e cada um de nós, conforme as nossas escolhas, a vida que vamos construindo com ele, ou não ainda, postergando essa vivência com Jesus e os resultados disso, né? Mais plenitude, mais abundância. A fórmula, em síntese, é aprendermos a cada dia mais, deixar morrer um pouquinho do velho eu para florescer, para viver em nós um pouquinho mais do eu divino de Jesus em nosso proceder. Como diz Emmanuel, numa mensagem muito interessante que está no livro Rumo Certo, capítulo 54, chamada Mais com Jesus, em que ele vai dizer, ou ele vai trazer para nós, qual que é essa regra de ascensão espiritual segura e verdadeira, que ele vai sintetizar da seguinte maneira: sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista pessoais e a cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. É o que Paulo diz para nós. Se com ele morrermos um pouquinho a cada dia, com ele viveremos um
pouquinho mais a cada novo dia também. Então, é a fórmula na definição de Emmanuel, a regra de ascensão espiritual segura e verdadeira. A cada dia, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista, com os nossos caprichos e exigências, né? Com o nosso eu vicioso, e um tanto mais com Jesus, com o seu amor, com a sua beleza, com a sua grandeza, com a sua humildade, para que então a nossa vida resplandeça cada vez mais à luz do Divino Mestre. Por isso ele traz, né, aqui alguns exemplos para nós. Por mais intricados surjam problemas, né, concitando-nos as soluções, problemas intrincados surgiram, por exemplo, concitando-nos as soluções inadiáveis. Se estivermos de sentimento ligado ou interligado um pouco mais com Cristo, aprenderemos a ceder de nós, sem qualquer empeço, apagando as questões que nos induzam à perturbação e à discórdia. Apareceram desacatos, impulsionando-nos ao revide? Se os recebemos um tanto mais com Jesus, em nossas atitudes e respostas, todas as expressões de desapreço serão dissolvidas nas fontes da compreensão e da tolerância. Se surpreendemos, né, companheiros que se fazem difíceis, se lhes acolhemos os obstáculos, conservando as nossas diretrizes e providências um tanto mais com Jesus, para breve se nos transfiguram em colaboradores valiosos, convertendo-se por fim em estandartes vivos de nossas ideias. E assim sucessivamente, em tudo que nos apareça ou aconteça, ao longo da caminhada, ao longo da jornada, se o fizermos um tanto mais com Jesus e um tanto menos com nós mesmos, no sentido assim, do nosso velho eu, daquilo que precisamos deixar de ser, cada vez mais a nossa vida vai se afirmando como, de fato, uma vida, uma vivência com Jesus. E os resultados não farão se tardar. Mais paciência, mais benevolência, mais serenidade, mais confiança. Como diz aqui Emmanuel, né, um pouco mais adiante na mensagem, pouco a pouco perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele passo a passo na edificação de nossa própria paz. Cada dia, um tanto mais com Jesus e um tanto menos com o nosso velho eu. Que a gente possa meditar um pouco nisso e aprender, conforme as palavras de Paulo, a morrermos um pouquinho a cada dia para vivermos cada vez mais com Jesus, seja no corpo ou além dele, construindo desde já essa relação, essa comunhão que um dia brilhará em nosso coração, iluminando não só os nossos caminhos, mas daqueles que também caminham conosco. Que Jesus nos abençoe e nos inspire. Muita luz a todos, paz e bem.